Módulo 5, medidas de controle do risco elétrico, parte 2. Damos seguimento então nas medidas de controle do risco elétrico, falando sobre o seccionamento automático, né? Vamos analisar então sobre o conceito. São utilizados para seccionamento automático da alimentação dispositivos de sobrecorrente, como os disjuntores termomagnéticos e fusíveis. Então, para o seccionamento automático, essas são as ferramentas necessárias, tá? Para essa questão da alimentação, né? E o que traz lá, então, é bom a gente citar a NBR 5410, instalações de baixa tensão. Essa norma técnica, né, da ABNT estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas, né, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Então, os detalhes a respeito de como funciona isso, né, estão lá nessa NBR 5410. Ela se aplica principalmente às instalações elétricas de edificações, qualquer que seja seu uso, incluindo as pré-fabricadas, né, até mesmo elas. Conforme o texto da NBR 5410, um dispositivo de proteção deve seccionar automaticamente a alimentação do circuito, por ele protegido, sempre que uma falta entre parte viva e massa der origem a uma tensão de contato perigosa. Então é a hora, né, onde esse dispositivo de proteção vai ser acionado para fazer o seccionamento automático, tá? Então o seccionamento automático da alimentação é uma medida de controle do risco elétrico, conforme detalhe aí, né, a NBR 5410 em seu texto. Dispositivos de a corrente de fuga também, né? Esse dispositivo, conhecido como diferencial residual, pode ser um interruptor ou um disjuntor IDR ou DDR e tem a finalidade de desenergizar o equipamento ou instalação na ocorrência de uma corrente de fuga, que exceda determinado valor e sua atuação deve ser rápida. Então esses equipamentos são muito eficazes, digamos assim, né, nesse momento que haja uma corrente de fuga, justamente como um dispositivo de proteção, né? Claro, né, direcionado, como está dito aí no texto, né, no título, o dispositivo à corrente de fuga. Então esse é o grande objetivo dessa ferramenta. Extra baixa tensão. A NR10 determina que as medidas de proteção coletivas compreendam prioritariamente a desenergização elétrica e, na sua impossibilidade, o emprego da tensão de segurança. Tá? Vamos dar uma olhadinha, então, o que é a tensão de segurança? Essa tensão de segurança é uma tensão extra baixa até 50 volts em corrente alternada ou até 120 volts em corrente contínua, originada de uma fonte de segurança, né? Entre fases ou entre fase e terra, né? Então, normalmente esta extra baixa tensão é usada em circuitos de comando, mantendo a alimentação separada do circuito de potência, ou seja, aquele que vai alimentar, por exemplo, a máquina, né? Então você tem muitas vezes, né, um circuito de extra baixa tensão para o sistema de liga-desliga, de acionamento, né? E efetivamente para a alimentação da máquina, um circuito de potência, evitando algum tipo de acidente aí. Então aqui mostra, né, a extra baixa tensão, como é que ela é obtida, né, de transformadores abaixadores, né, conforme mostra inclusive a figura, né, sai de um lado aqui primário, sai para outro secundário, então você tem uma voltagem de 100 aqui, né, e ela passa a ter 50 volts na saída. Então digamos assim, com 1.200 espiras, né, e aí para 600 espiras. Então vejam, né, essa alteração que acontece aí, né, com transformadores abaixadores, baterias ou geradores, né, que vão gerar essa extra baixa tensão. Os cuidados, né, não se deve manter condutores de extra baixa tensão em locais com condutores de tensão elevada, porque daqui a pouco você pode ter uma surpresa, então, né? Então, os cuidados que se deve tomar, tá certo? Não fazer também ligações condutoras com circuitos de maior tensão, tá? Justamente para evitar esses acidentes graves aí, né, que podem acontecer. Barreiras ou invólucros, né, são componentes que visam impedir que pessoas ou animais toquem acidentalmente as partes energizadas. Então aqui, por exemplo, né, essa casinha aqui onde está reservado daqui a pouco um transformador ou um circuito aqui, né, um painel, coisa assim, ela tem essa cerca em volta aqui justamente para evitar, né, impedir que pessoas e animais toquem acidentalmente nessas partes energizadas. Aqui também, né,
um poste, mais uma caixa aqui de circuito e tudo mais, né? Tem também aí a sinalização e uma proteção em volta para evitar o contato acidental aí, né? Advertem que as partes acessíveis através das aberturas estão energizadas e não devem ser tocadas, em função do grande perigo, né? Depois nós temos os bloqueios e impedimentos também, que fazem parte dessas medidas de prevenção aí, né, de proteção. Dispositivos de bloqueio são aqueles que impedem o acionamento ou a religação de dispositivos de manobra, como chaves, interruptores, etc, né? Então, aqui novamente estamos mostrando, né, coisas que já mostramos, mas não custa repetir, né, um tipo de bloqueio, né, o lockout aqui que a gente chama, né, o loto, e não só a questão do bloqueio, mas também da informação aqui, né, através da etiqueta. Estas ações devem ser acompanhadas de etiqueta de sinalização com o nome do profissional responsável, a data, o setor de trabalho e a forma de comunicação. As empresas devem possuir procedimento padronizado do sistema de bloqueio, documentados de conhecimento de todos os trabalhadores, né? Olhamos inclusive isso em algum outro módulo aí que falamos sobre NR10 ainda, sobre a questão dos procedimentos de trabalho e os procedimentos de segurança. Obstáculos e anteparos também, né, são destinados a impedir o contato involuntário com partes vivas, né? Obstáculos devem impedir a aproximação física não intencional das partes energizadas, então isso é muito evidente aqui, né? Contatos não intencionais com partes energizadas durante atuações sobre o equipamento, estando o equipamento em serviço normal, tá? Então, esses obstáculos e anteparos fazem parte também dessas proteções, das medidas de proteção. Outra coisa, o isolamento das partes vivas, né? O pessoal que trabalha aí ao potencial, né, ou no CEP, a cobertura dos condutores com material dielétrico, não condutor de eletricidade. É o caso aqui, né, das mantas e tudo mais. O isolamento deve ser compatível com os níveis de tensão de serviço, de acordo com a NBR 6813, que trata especificamente disso também, né? Esses dispositivos devem ser bem acondicionados para evitar o acúmulo de sujeira e umidade, porque isso aí também pode daqui a pouco ser né, se você tem um material desse com muita sujeira e umidade, pode ser daqui a pouco um motivo de condução da energia elétrica e daqui a pouco não vai proteger, né, o trabalhador que está fazendo a sua intervenção ali, né, que comprometam a isolação e podem torná-los condutivos por conta da sujeira e da umidade, devendo ser inspecionados e submetidos a testes periódicos, né. Isso também é definido lá na NR10, como a gente vai ver em outros módulos, né? Isolação dupla ou reforçada. O objetivo da isolação dupla ou reforçada é propiciar uma segunda linha de defesa contra contatos indiretos, né? Vamos mostrar isso aqui como esses condutores, por exemplo, né? A isolação reforçada é um tipo de isolação única que confere a mesma proteção que a isolação dupla, né? Então, esse tipo de proteção é normalmente aplicado a equipamentos portáteis, tais como furadeiras elétricas manuais, os quais, né, por serem empregados nos mais variados locais e condições de trabalho, né? E muitas vezes a gente vê, né, algumas tomadas que são justamente próprias para esses equipamentos que necessitam de uma isolação reforçada, né? Então, por isso, existe também a diferença, às vezes uma certa dificuldade de você engatar, né, na tomada, né, uma furadeira, por exemplo, ou um equipamento que possui uma isolação reforçada. Fora do alcance, né, também é um outro modelo, digamos assim, de proteção que pode ser colocado a serviço da proteção nos trabalhadores que lidam com eletricidade. Consiste basicamente no estabelecimento de distâncias mínimas a serem obedecidas nas passagens destinadas à operação ou manutenção. É o caso aqui, por exemplo, né? Você tem a parte perigosa do sistema, do circuito aqui, numa distância que é impossível, né? A não ser que uma escada aqui, né? É impossível, por exemplo, do funcionário, do trabalhador, alcançar a parte perigosa aí da energia elétrica. Então, isso se chama fora de alcance. Separação elétrica, também, né? Como apresentada na NBR 5410, traduz-se pelo uso de um transformador de separação cujo circuito secundário é isolado, nenhum condutor vivo aterrado, inclusive o neutro. É o que mostra aqui, né, esse transformador de separação, tá? E um dispositivo de supervisor de isolamento. No caso, por exemplo, muitas vezes de clínicas, né, onde você não tem que evitar ao máximo, por exemplo, né,
a condução da energia elétrica nesses locais onde se faz exames, se faz cirurgias ou outro tipo de intervenção, né? Mas principalmente aí nessa área de saúde. A separação elétrica é uma medida de aplicação limitada, né? Não pode ser muito usada em centros cirúrgicos, é isso que eu estava comentando aqui, né? Então os cuidados que você tem que ter de separação elétrica quando tem essa possibilidade nesses locais. Muito bem, então esse foi o nosso módulo 5, onde nós vimos a segunda parte das medidas de controle do risco elétrico. Um abraço e até o próximo.